Você já orou? Você já pediu alguma coisa para Deus? E o mais importante, você sabe o que é a oração? Com a disseminação do cristianismo e do catolicismo e a busca incessante do homem pela resposta das perguntas de onde vim, para onde vou, muitas igrejas surgiram. E com essas igrejas que foram surgindo, muitas orações foram criadas. Hoje em dia nós temos diversos tipos de oração. Nós temos oração do Pai Nosso, aquela que Jesus nos ensinou. Nós temos oração do homem, oração da mulher, oração do bispo. Nós temos muitas e muitas outras orações. Sabe o que é interessante? É que na Bíblia nós temos diversas passagens que falam sobre esse tema, que muitas das vezes nós falamos, mas não sabemos de fato para que serve, como funciona, como fazer. E Paulo, no seu livro escrito para a igreja de Filipos, ele escreveu lá no capítulo 6, versículo 18, algo muito importante para nós hoje. Ele diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo enfatiza que nós devemos orar em todos os momentos. E sabe o que é mais legal disso tudo? É que antes de Paulo vieram diversas pessoas. Eu quero falar sobre uma delas muito importante e que nós estamos falando durante toda essa semana. E essa pessoa é Jesus. Sabe, Jesus, quando ele foi ao Rio Jordão, ter um encontro com João Batista e ser batizado, naquele momento ele orou, ele falou com o Pai. Antes de escolher os seus discípulos, ele orou pedindo a Deus que ajudasse a ele fazer essa escolha. Ele orou antes dele ser crucificado. Ele orou pela morte de Lázaro. Jesus ele esteve em todos os momentos de sua vida orando. Até mesmo depois, quando Jesus ressuscitou, foi para o céu, os discípulos oraram para escolher o outro discípulo para colocar no lugar de Judas. Em todos os momentos, Jesus esteve orando. Isso que ele deixou de ensinamento para nós. Sabe o que é interessante? Lá em Mateus, no capítulo 6, antes de Jesus ele falar o Pai Nosso, antes dos discípulos perguntar como eles deveriam orar, Jesus ele fala algo muito importante para nós. Encontra-se lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 5. Diz assim, ó: enquanto vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore a seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Nesse momento, Jesus ele estava falando para os discípulos e para nós hoje em dia. Em Lucas, no capítulo 18, ele traz uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Naquela época, era de costume as pessoas, principalmente os fariseus, pararem nas sinagogas e nas esquinas para ficar orando, exaltando-se a si. E o interessante é que Jesus ele fala para fazer o contrário. Quando formos orar, nós devemos ter a plena convicção que aquilo que nós estamos pedindo, Deus ele irá realizar. Mas nós devemos não fazer como os fariseus, e sim como o publicano, ir para o nosso quarto, orar em silêncio, em secreto e falar com Deus. Meus queridos, além de Jesus ter feito isso, eu quero falar para vocês de um personagem bastante conhecido. Sábado eu falei sobre Davi, e hoje eu quero falar um pouco sobre Daniel. Daniel é esse mesmo, esse cara que passou sua vida no Império da Babilônia, aquele que esteve na cova dos leões. Em todos os momentos de sua vida, Daniel ele esteve orando. Nos 12 capítulos do livro de Daniel, não há um capítulo que não mostre Daniel orando. Daniel ele orou pedindo que Deus soltasse o seu povo do exílio. Daniel ele orou pedindo a Deus a bênção e o entendimento do sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. Daniel ele orou em todos os momentos de sua vida. E essa é a lição, e esse é o ponto que eu quero trazer para nós hoje. Quantas vezes você já orou e parece que a sua oração não passou do teto?
Quantas vezes você já pediu algumas coisas para Deus e parecia que Deus não respondeu? Sabe o que é interessante? Eu falei para vocês, se eu não me engano, ontem, sobre Isaías 59, versículo 1. Ele fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem sobre o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas no versículo 2 ele fala que os nossos pecados, nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E impede que Deus ele escute os nossos pecados. Sabe o que é mais legal disso tudo? É que a oração, Deus responder a nossa oração, não está ligado a ser favorito de Deus, a ser um filho escolhido de Deus. Todos nós somos escolhidos, todos nós temos um lugar especial para Deus. Mas a oração está extremamente ligada a relacionamento com Deus. Jesus e Daniel, nesses momentos em que eles estavam orando, eles estavam tendo um relacionamento com Deus. Eles estavam investindo em relacionamento com Deus. Eu poderia passar diversas horas falando de todos os personagens da Bíblia que tiveram relacionamento com o Pai. Abraão, olha, o pai da fé. Jacó, José no Egito. Pensa, o tanto de pessoas que eu poderia ficar aqui falando, citando. Davi, as pessoas que tinham um relacionamento direto com Deus. Samuel, o profeta Samuel, ao qual Deus chamou ele quando era criança. Pensa, olha o tanto de vezes que a Bíblia nos mostra que orar não é para nos vangloriar, mas a oração é o momento que nós temos para falar com Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. Jesus ele fazia isso. Em certos momentos, após Jesus estar com a multidão, após estar com os discípulos, ele se excluía um pouco da multidão. Ele ia para o monte e tinha um momento a sós com o Pai. Por mais que Jesus já é o Deus vivo, Jesus é o Deus o Filho, mas ele tinha esse momento com Deus. Jesus ele veio aqui, ele não somente falou, filhos, vocês devem orar o nome do Pai. Não, foi só isso que Jesus ele veio e falou. Mas ele praticou para nos deixar um exemplo. Jesus até mesmo não precisava ser batizado, porque ele já é Deus. Mas ele fez isso para nos deixar exemplo. E assim como Jesus fez isso para nos deixar como prova de que deveríamos também fazer, assim ele orou durante toda a sua vida. E essa é a lição que ele quer trazer para nós. Orar, ouvir a voz de Deus, não significa, ou não depende de ter não sei quanto tempo de igreja. Não significa que você estar em uma posição superior ao outro. Essa relação de escutar a voz de Deus, de falar com Ele, está extremamente ligada em relacionamento. Você só consegue entender o que o seu amigo fala quando você tem um relacionamento com ele. Quando você conversa com ele. E a base do relacionamento é a confiança, é a conversa. E é assim conosco e com Deus. Nós conseguimos desenvolver uma amizade, um relacionamento para escutar a voz de Deus quando nós conversamos, quando nós dedicamos tempo, quando nós dedicamos a nossa vida para Ele. E esse é o meu desejo, esse é o desejo de Deus, tanto para mim quanto para você. Que nós tenhamos esse tempo separado para somente falar com Deus, para investir em relacionamento. E saiba que Mateus, no capítulo 7, versículo 7, Jesus ele fala o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que recebe, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Estava no começo, Ele é Deus, por sua palavra
Ele é Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo pecado na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Ele é Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo pecado na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino em nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino em nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Esse pensamento, eu convido você a orar comigo. Vamos fechar esses olhos? Oremos. Pai,
Muito obrigado pelos ensinamentos maravilhosos que o Senhor nos concedeu. Nós entendemos que a Sua palavra, quando nós estamos lendo, é o momento em que o Senhor fala conosco. E muito obrigado pela oportunidade de o Senhor nos conceder para falarmos contigo através da oração. Muito obrigado, Pai. Gostaríamos de pedir que não venhamos esquecer disso. Que da mesma forma que nós investimos nos nossos relacionamentos com nossos pais, com os nossos amigos, com nossos colegas, com nossos familiares, nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar. Que nós possamos também investir em nosso relacionamento, investir em tempo contigo, Pai. E assim todas as bênçãos nos serão concedidas. Nos abençoe nesse dia. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Meus queridos, esse foi o nosso 5º encontro. Está acabando. E eu convido você, curta esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E não se esqueçam, amanhã, neste mesmo local, neste mesmo horário, nós teremos um encontro especial. Um abraço, até logo.